Bom, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha só, vamos hoje falar sobre o módulo do realismo e do naturalismo. Duas escolas literárias que acontecem no Brasil mais ou menos a partir da década de 80 do século XIX, né? No Brasil, o realismo vai datar de 1881 e o naturalismo de 1882. Então nós vamos começar a falar sobre esses dois movimentos, mostrando alguns pontos, uma certa contextualização histórica, vamos pegar também uma certa contextualização filosófica para a gente entender de que maneira isso vai gerar um sentimento e uma estética inovadora no Brasil. Bom, para a gente entender de que maneira o realismo vai funcionando, é preciso que antes a gente entenda que pensamento na época falava com mais força. Vocês lembram que quando a gente pega mais ou menos essa década, 1870, 1880, na Europa até um pouco antes, 1850, a gente teve as revoluções industriais. Teve a primeira e logo depois você vai ter, não logo depois, mas um tempo depois, mais ou menos na metade do século XIX, a segunda revolução industrial. Essas revoluções, elas são positivas, é claro, né? Afinal de contas você torna o espaço muito mais competitivo, desenvolto, mas havia um problema também, né? É o problema que a gente tem nas grandes cidades. Pensa você, lembra quando tinha no Facebook, não sei se ainda tem, ou se você joga, mas tinha aquele Cityville, que você montava as cidades, aquela coisa toda, ficava pedindo, mendigando para os teus colegas ficha para você construir um hospital, construir um banheiro, construir qualquer coisa. Então, aquela realidade ali, que é uma realidade até bastante positiva, você lembra, para que algo crescesse, era necessário que você desenvolvesse uma infraestrutura, não é? Para você, por exemplo, ter mais casa, você tinha que ter uma fazenda maior. Para você ter mais prédio, você tinha que ter um hospital melhor. Não é assim que funciona? É igual no Brasil, né? Não. No Brasil, não. No Brasil, o que o cara faz? O cara chega lá, ele tira 50 mil pessoas, vamos supor, do centro da cidade, joga um lá em Paracambi e deixa o cara ali vendido. Ele tem que pegar 5 ônibus para chegar ao trabalho, ele tem que pegar 3 ônibus para chegar a um hospital, a escola fica 1.000 quilômetros de distância, quer dizer, não adianta. É diferente, uma mentalidade diferente. Essa realidade que a gente está mostrando é o que vai acontecer nessa época, nessa contextualização em que se vive. Quer dizer, as revoluções geraram realmente um êxodo rural, as pessoas saíam, claro, do campo e iam para as cidades, e nas cidades elas se desenvolviam, elas queriam aquela condição de vida melhor, só que é o seguinte, você tem um hospital para 100 pessoas, passam a ter 200, você já não tem mais espaço. Ou seja, a realidade que se mostrava, num primeiro momento, bastante positiva, acabou se transformando em uma realidade um pouco mais negativa, desfavorável. E é esse universo, essa relação de igualdade, fraternidade, que não vai mais haver, né? As pessoas não vão mais conseguir sustentar esse processo ou essa ideologia, isso começa a trazer nos espíritos da época uma certa crítica, ou seja, uma reflexão sobre isso. No caso do Brasil, em especial, é preciso lembrar um pouco Portugal. Portugal, à época, foi um país muito mais conservador com relação à industrialização. Ele se manteve agrário, né, agrícola, portanto, durante muito tempo. Isso fez com que o Portugal perdesse um pouco da sua competitividade econômica para o resto da Europa. Pô, agora você lembra, imagina isso para um povo português, povo que já foi dono do mundo, dividiu, lembra? Portugal, Espanha, Tordesilhas, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu. Dividiram o mundo em dois lá sentado na Europa. E hoje ele não tem mais essa competitividade. Então, na Europa, em Portugal especificamente, gerou-se um mal-estar. O romantismo, evasivo, saía da realidade, né? Fugia do mundo e se concentrava em si. O realismo não. O realismo ele queria trazer o homem para uma crítica. Ele queria fazer com que o homem refletisse e modificasse o status quo em que estava inserido. Quer dizer, modificasse a realidade em que ele vivia. De maneira que em Portugal existia uma coisa chamada de questão Coimbra, em que os românticos e os realistas se digladiaram fisicamente nas ruas. Havia uma motivação política muito forte, porque queriam que Portugal recuperasse o antigo prestígio. Então, como chegou isso para o Brasil? Um pouco influenciado por essa crítica, um pouco filtrado por esses pensamentos, por essas correntes filosóficas que vão se desenvolvendo e que faziam com que o homem, ou queriam fazer com que o homem se desenvolvesse. Queriam fazer com que o homem percebesse que deveria agir naquela condição social. Para a gente entender isso, pensa nessas correntes filosóficas. Vamos pensar aqui, ó, fiquei na frente. Vamos pensar até fora de ordem, indiferente. Pensa no positivismo, que era aquela ideia de você produzir alguma coisa
dessa produção, né, dessa experimentação, você observava e depois você comparava. Ou seja, é um método agora, um método científico que está se desenvolvendo. É claro que essa metodologia, ela é anterior, vem desde Descartes, né, com aquele discurso do método, um livro dele fininho, que vocês podem ler, que ele vai mostrando a nova forma que o conhecimento deve ter. Quer dizer, entre outras coisas, eu tenho um problema desse tamanho, né, o método analítico do Descartes, eu tenho um problema desse tamanho, o que eu faço com ele? Divido em 20 partes iguais, resolvo essas partes e depois somo tudo. Não é isso que você faz, por exemplo, para achar as raízes de um polinômio ou de uma matriz? Você não acha um elemento em função da outra naqueles sistemas? Um x em função do y, um y em função do z? Era isso. Você divide. O problema é muito extenso para você resolver. Então você parte esse processo. Então esse método analítico, esse método de observação já está se desenvolvendo. No positivismo, ele ganha uma força muito maior, porque para o homem positivo, né, vamos chamar assim, o que eu tinha que fazer para conseguir modificar a minha condição? Ou a minha condição ou a minha condição social. Eu precisava conhecer as leis que regeriam a natureza e a sociedade. Por isso esse processo de observação, de análise e de comparação. Guarda essa ideia. O darwinismo, não preciso nem dizer, né? Nas aulas de biologia é o grande momento, que é aquela noção da seleção natural. Lembra o seguinte, no darwinismo, que era uma ideia que você já vem trazendo desde Lamarck, né? Mas o darwinismo toma mais forte com Darwin, mas era um processo, quer dizer, nenhuma ideia surge do nada. Há toda uma efabulação, toda uma construção ao longo dos autores, né? Até chegar ao momento final que a gente conhece. Então, o darwinismo, por exemplo, ele falava desse processo de seleção natural, de que o mais apto, né, quer dizer, a gente às vezes escuta o mais forte, mas essa noção do mais apto àquela realidade sobrevive. Então, o darwinismo também ele vai ser fundamental nesse pensamento, né, dessa seleção natural que exclui os menos aptos, né, digamos assim, os fracos, e mantém os mais aptos, os fortes, por uma outra perspectiva de interpretação. Que esses dois vão ser fundamentais para depois a gente entender a crítica que o Machado de Assis vai fazer no que ele vai chamar de humanitismo. A gente vai chegar lá. Determinismo. Esse também é, assim, o fundamental. Se eu não souber de nada, sabe o que é o determinismo? O determinismo é aquele que, determina. Como assim determina? O homem é produto do meio, da raça e do momento histórico. Se eu sou produto do meio em que vivo, da raça, negro, branco, ou índio, supondo que só houvesse 3, hoje a gente bifurca, chama de etnia, tudo bem, era na época, meio, raça e momento histórico, quer dizer, eu sou também o que sou pelo momento em que eu vivi, observa, eu perco agora a minha força interior, eu perco a minha individualidade e passo agora a reproduzir algo que me é chegado. Ou seja, eu sou incapaz de modificar. Na verdade, eu sou modificado por condições inerentes que não são presentes em mim, condições externas a mim. Então, o determinismo ele vai mostrar isso. Essas 3 correntes filosóficas, mas a gente pode acrescentar o socialismo também, que vai modificar, ou seja, aquela noção da luta de classes, que vai modificar toda a visão que se tem da sociedade, surge nesse século XIX. Isso é muito importante para a gente entender de que maneira essa crítica vai ser construída, porque ela vai ser construída a partir de base científica. Só para você ter uma ideia, a palavra realismo, me permitam aqui só mostrar, a palavra realismo é o seguinte, ela tem 2 origens. A palavra real, ela pode vir da palavra latina rex, que vai dar, por exemplo, regis, aí vai ter regencial, regência, de rei, ou da palavra latina reis, que é coisa. Reis, coisa, R-E-S. Quer dizer, o realismo vai seguir essa segunda linha aqui. Quer dizer, o realismo ele vai trabalhar com uma concepção de coisa, de objeto. Por isso a predominância da terceira pessoa e por isso que vai se valorizar tanto o pensamento científico. Porque o pensamento científico da época era um pensamento científico que vai privilegiar o quê? A terceira pessoa. Se você pega, por exemplo, se você pega a ciência hoje, pega, por exemplo, a partir da Revolução da Física da década de 30 e você analisa uma perspectiva do Einstein com a teoria da relatividade, e tem até um livro chamado A Teoria da Relatividade que ele explica, dizendo que a própria geometria euclidiana, quando olhada a partir de ângulos distintos, gera uma subjetividade na interpretação. Quer dizer, que é um dos postulados, uma das ideias que se desenvolve na teoria da relatividade.
o ponto de referência. Quer dizer, é uma outra forma de olhar a ciência. É um desenvolvimento científico que sai de um lado e joga para uma outra ideia. Então, só para a gente entender como isso está sendo construído e como isso vai ser a base do pensamento realista naturalista. Tudo bem? Beleza.